Olá, meus irmãos. Você está assistindo uma aula da classe da Escola Dominical de Romanos, da Igreja Presbiteriana de Viçosa. Essa é a nossa 13ª aula. Estamos finalizando o capítulo 7, que foi iniciado domingo passado pelo Felipe Emerick. Um capítulo bastante importante, controverso, e que fala muito sobre a nossa luta, a nossa guerra contra o pecado. Tenho certeza que vai ser de grande proveito para você. Convido você para abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Faremos uma primeira leitura do texto bíblico aqui na aula, mas depois você precisa manter a Bíblia aberta para você ir acompanhando a discussão do texto, tá bom? Então vai ser de suma importância que você esteja com a sua Bíblia aberta aí do seu lado, para você consultar os textos que serão citados aqui. Outra coisa importante que eu preciso falar no início da aula, lembrá-los de que o material que nós estamos usando é o livro Romanos para Você, do Timothy Keller. Um material que está nos ajudando bastante no estudo dessa carta. Uma carta muito importante, uma carta difícil de leitura, vários textos, várias partes, trechos da carta bem complicados, mas de um proveito incrível para nós, para o povo de Deus. Então vamos começar a aula. Vou só lembrar aqui rapidamente a estrutura da carta de Romanos, que nós nos propusemos a estudar na nossa primeira aula, dividindo a carta em 3 partes. Na primeira parte, nós vimos sobre a nossa miséria. Nós já estudamos Romanos capítulo 1, versículos 18 até capítulo 3, versículo 20. Nós vimos o problema do pecado e como que toda a humanidade é culpada e está perdida, né? E precisa de um redentor. A segunda parte que nós estamos, nós iniciamos no capítulo 3, versículos 21, e vai até o final do capítulo 11. Temos uma longa caminhada pela frente. É sobre a nossa salvação. A primeira parte desse trecho, a parte 2a, nós já vimos, foi sobre justificação, que foi até o final do capítulo 5. Nos capítulos 6 a 7, nós estamos estudando sobre essa luta do crente contra o pecado. Agora que fomos justificados por Deus, como que se trava essa luta, né? A vida do cristão diante desse desafio das tensões do pecado. Vamos conversar bastante sobre isso hoje. E a última parte da carta, nós estamos bem longe dela ainda, temos uma longa caminhada, provavelmente a gente vai chegar nela no meio do segundo semestre, mas fala sobre a nossa gratidão, a nossa resposta. Uma vida de obediência à vontade de Deus, uma vida de gratidão, uma vida de serviço, de louvor a Deus. E hoje, antes de começar a aula, só revendo o contexto de onde nós estamos. Agora que fomos justificados, então nós vimos a primeira aula com Kevin, que nós estamos mortos para o pecado e unidos com Cristo. Essa foi a aula número 11, no início do capítulo 6. Na aula passada nós vimos que somos escravos de Deus e não mais do pecado. O pecado não mais domina, governa, reina sobre nós. Pelo contrário. E na aula de hoje nós vamos ver essa guerra declarada contra o pecado. Nós vamos ver esse drama, essa luta de Paulo. Do capítulo 6, versículo 15, até o final do capítulo 7, Paulo faz 4 perguntas sobre essa tensão, essa luta entre o crente e o pecado, né? E a lei de Deus no meio disso tudo. Nós já vimos 2 dessas perguntas e nessa aula nós veremos as últimas 2. Então, essas 4 perguntas guiam essas 2 aulas que nós estamos vendo, né? De 6:15 até 7:25. Então, vale a pena depois você dar uma relembrada
na aula anterior, ok? Então vamos para o texto bíblico e depois eu apresento para vocês uma estrutura de como que vai ser a nossa caminhada nessa aula para estudarmos o texto que está diante de nós. Eu estou usando a versão NVI, a tradução da NVI, então se você puder ter acesso a uma NVI vai ficar mais fácil de nós conversarmos e você acompanhar os textos, ok? Então vou começar a leitura. Romanos, capítulo 7, versículos 7 a 25. Diz assim a palavra de Deus. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e, por meio do mandamento, me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas faço o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tendo desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto. Amém. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Então, nós vamos dividir essa perícope em 5 partes, tá bom? Na verdade, em 3 partes, porque tem uma sessão aí, tem 2 sessões pergunta-resposta, tá bom? Então, a primeira parte tem a pergunta: a lei é algo ruim, já que a escravidão, a ela causou mal? É a pergunta do versículo 7. A resposta é não. Foi o pecado em mim que tornou a lei ineficaz. Então, o problema não está na lei, mas o problema está no pecado. A gente vai estudar um pouco isso, vai ser essa primeira sessão do nosso estudo. A segunda parte do nosso estudo é mais uma sequência pergunta-resposta. E a pergunta é: a lei é uma assassina? No versículo 13. E a resposta: não. É o pecado que é assassino, não a lei. A lei é boa. E a última sessão, nós vamos ver sobre a nossa experiência do pecado remanescente. A nossa luta diária, constante com o pecado. E a gente vai ver isso através da descrição de Paulo da luta dele com o pecado. Essa é uma parte bem difícil do texto, bastante controversa,
mas nós vamos ter muita ajuda aqui dos estudos do Keller, do Santo Agostinho, e nós vamos conseguir fazer várias aplicações bastante importantes para a nossa vida. Ok? Então vamos lá, vamos começar a entender e dissecar o texto bíblico que está diante de nós. Então, a primeira coisa que nós queremos ver aqui é a primeira pergunta-resposta. O que a lei faz? Né? A lei é pecado? Essa é a grande pergunta, né? A lei é esse pecado? E aí a resposta de Paulo, que nós vimos logo no versículo 7, de maneira nenhuma. O problema não está na lei. Não há nada de errado com a lei de Deus. O propósito da lei é nos mostrar o caráter do pecado, o problema do pecado. Agora, como que ela faz isso? Então, a lei, ela, de duas formas, ela nos ajuda a entender o pecado. Primeiramente, ela define o pecado para nós. Ela mostra, ela delimita, né? Ela aponta o que é o pecado. O pecado é a desobediência contra Deus, contra a sua vontade, manifestada, revelada através da lei de Deus, através da sua palavra, através dos seus mandamentos, dos seus preceitos. E a lei também, ela revela o pecado dentro de nós. Então, a lei não só define o que é pecado, põe os limites e mostra o que é errado, mas a lei também revela como uma luz expondo a sujeira em nós, né? Os nossos desejos, né? As nossas inclinações pecaminosas. Então, ela faz isso. E aí, qual que é o grande objetivo da lei? Se nós já vimos isso, né? Ninguém consegue guardar perfeitamente a lei de Deus. O problema não está na criação, porque Deus não nos criou incapazes de cumprir, de guardar a sua lei. Mas o problema é a desobediência de nossos pais, Adão e Eva, e como que isso acarretou uma corrupção na nossa natureza. Então, qual que é a função da lei hoje, já que a gente não consegue guardá-la, né? O que a lei faz? A lei, além de revelar para nós a vontade de Deus, a natureza santa de Deus, ela revela também a natureza pecaminosa e desobediente do nosso coração. E ela, principalmente, né, tem o grande ponto e o grande efeito da lei, principalmente para nós cristãos, a lei revela a nossa necessidade de um Salvador. Precisamos de um Salvador, porque nós estamos perdidos. Quando nós olhamos para Deus, para a sua vontade, para a sua santidade, e nós olhamos para a nossa vida, e nós vemos esse antagonismo tão grande, esse abismo tão grande entre Deus e nós, e a incapacidade dos nossos esforços, a gente logo percebe que precisamos de um Redentor. No versículo 8 e 9, Paulo diz o seguinte: mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Então, o Keller, né, faz uma pergunta bem interessante, né? Como o pecado usa a lei? Né? Como que ele faz isso? E para nós darmos uma olhada nessa questão, eu quero mostrar aqui para vocês, eu pus aqui uma capa do livro do Santo Agostinho, Confissões, e eu vou contar uma história aqui para vocês de Santo Agostinho. No livro 2 desse livro dele, de Confissões, o livro 2, no capítulo 6, ele conta uma história, ele conta um momento, ele relembra um momento da vida dele. Quando ele era adolescente, menino, né? Ele conta que ele estava com seus amigos
e eles tiveram uma vontade de roubar peras numa árvore carregada de peras. Só que a questão era que ele não estava com vontade de comer pera, ele não estava com fome. O outro ponto é que essas peras não eram nem as mais bonitas, com a melhor aparência, né? O melhor cheiro que eles conheciam. Eles queriam roubar aquela pera, pegar aquela pera simplesmente pelo prazer de poder transgredir uma lei, de fazer um mal feito, né? Uma infração. E ele fala que ele pegou aquelas peras, ele e os amigos, e o máximo que eles podiam carregar. Então eles depenaram aquela pereira e eles provaram, comeram, mas eles estavam nem aí para ela. E eles desperdiçaram toda aquela colheita, jogaram para os porcos, né? O interesse deles era simplesmente na adrenalina, na ousadia de transgredir uma lei, né? Do perigo de roubar. E a reflexão de Agostinho sobre isso é que existe uma perversidade em nosso coração. A perversidade que dá dentro do nosso coração é de fazer algo sem outro motivo, exceto pelo fato de ser proibido. É uma alegria em transgredir pelo transgredir. A gente usa uma expressão também, né, para falar sobre adolescentes, bem pejorativo nessa fase da vida, a juventude também, né? Nós chamamos muitas vezes de rebeldes sem causa, né? Pessoas que se manifestam, né? Que fazem o escarcéu todo e não tem motivo nenhum para isso, né? Não sabe nem por que está fazendo isso. E é mais ou menos isso, né? Que nós percebemos aqui. Transgredir por transgredir, né? Revoltar-se contra Deus por revoltar-se, né? Qual que é o motivo? Não sei. Eu quero a minha independência, né? Eu quero ser dono do meu próprio nariz. E aí tem uma extração aqui do livro de Agostinho, e esse trecho que eu peguei não é exatamente desse livro aqui, que tem uma tradução melhor, né, de um que eu tinha em PDF, eu não precisei digitar. Então, é uma tradução mais antiga, né? A leitura não é tão gostosa como uma tradução mais recente, né? Uma revisão mais recente. Então, diz assim a análise que Agostinho faz daquela cena, dessa experiência dele, desse roubo, né? Ele diz assim: perversamente te imitam todos os que se afastam de ti e se levantam contra ti. Que amei então naquele furto e no que imitei viciosa e imperfeitamente a meu Senhor? Acaso foi o gosto de agir pela fraude contra a tua lei impunemente? O que eu estava proibido, imagem tenebrosa de tua onipotência? Eis aqui o servo que, fugindo do seu senhor, seguiu uma sombra. Como pôde agradar-me o ilícito, e não por outro motivo, senão porque era ilícito, era proibido? O motivo subjacente e fundamental do pecado, a verdadeira motivação, né? Aquilo que está mais profundo dentro de nós, é a questão de querer brincar de Deus. Temos o desejo profundo de estar no comando do mundo e da nossa vida. Queremos ser soberanos. Cada lei que Deus estabelece viola a nossa soberania absoluta. E isso nos provoca, né? Isso nos desafia, isso nos traz desgosto. Nós podemos lembrar bastante daquela imagem, cabe aqui, não cabe? Naquela lembrança de Adão e Eva no Jardim do Éden. O que vocês acham? Vocês lembram da cena? Vocês lembram da motivação deles para desobedecerem à lei de Deus? Sediados pela serpente, pelo tentador, pelo diabo, na sedução a Eva, o que o diabo propõe a ela
e que ela convence também o seu marido, Adão. O que o diabo propõe a ela é para fazer uso tomar aquele fruto, porque isso faria deles como Deus, conhecedores do bem e do mal, né? Foi assim o primeiro pecado. A motivação por trás é a mesma dos nossos pecados de hoje. A nossa tentativa, né? Nosso eu de declarar e proclamar, né? Eu sou soberano, eu sou dono do meu nariz, né? Eu faço o que eu quero, meu corpo, minhas regras, eu vivo do jeito que eu quero, eu sigo meu coração, eu sigo os meus desejos, eu quero é ser feliz. E ser feliz é satisfazer as minhas vontades. Essa é a mentalidade da nossa época, essa é a mentalidade que o pecado faz, né? Nós desenvolvemos. Ok? Então, vivendo sem lei. O que Paulo quer dizer com isso? No versículo 9, dá uma olhada aí na sua Bíblia. Ele diz assim: outrora, sem a lei, eu vivia. E a gente pode se perguntar aqui, né? Como que era possível Paulo viver sem a lei, sem conhecer a lei? Temos que lembrar que Paulo era um judeu, ele fala muito disso. Ele era da tribo de Benjamim. Ele foi criado, né, aos pés de fariseus importantes. O seu líder, né, o seu tutor foi Gamaliel. Era um fariseu de renome, a sua escola era de renome na época, e Paulo se orgulhava muito disso. Então, como um menino judeu, vindo de uma família religiosa, poderia desconhecer a lei. Não tinha como acontecer isso, né? Então, uma aplicação muito interessante, mas uma resposta muito boa que o Keller dá é que o que ele quer dizer com isso é que ele tinha um entendimento meramente superficial e externo da lei. Algo que era muito comum dos fariseus, e Jesus confronta diversas vezes os fariseus em relação a isso, porque eles tinham convicção, os fariseus, de que eles de fato estavam cumprindo a lei de Deus. O Sermão do Monte fala aí muito sobre isso, né? O Evangelho de João nos mostra muito os embates entre Jesus e os fariseus, né? E nós percebemos ali essa convicção que eles tinham, porque eles jejuavam com frequência, 2 vezes por semana, eles respeitavam os momentos de oração, faziam com frequência, eles eram severos, né? Eles eram rígidos, eles estudavam as escrituras, memorizavam elas, eles eram pessoas dedicadas em sua religião. Mas o que nós percebemos é quando vamos para o Sermão do Monte, Mateus, capítulos 5 a 7, nós percebemos ali que quando Jesus faz a interpretação da lei, nós percebemos que ela é muito mais profunda, ela é interna, muito diferente daquilo que os fariseus faziam com a lei de Deus. Inclusive, quando termina o Sermão do Monte, o último versículo do capítulo 7 diz assim que a multidão estava maravilhada com o ensino de Jesus, porque ele não era como os fariseus, mas ele falava com autoridade. Então Jesus começou a mostrar e revelar coisas que eles não levavam a sério, eles não entendiam, eles ficavam apenas na superfície da lei. Eles desconheciam de fato a vontade de Deus. Eles achavam que eles estavam cumprindo aqueles 10 mandamentos. Lembra do jovem rico? O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, você conhece a lei, né? Você conhece os mandamentos? Ele falou, não, conheço todos, desde a minha juventude. E ele achava que ele praticava. E aí Jesus falou para ele, então só falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem e me segue, né? E ele não consegue fazer isso. Na verdade, ele estava preso, amarrado pela cobiça, né? Pela confiança, pelo amor às riquezas, mas também ele estava completamente enganado que ele obedecia, praticava os 10 mandamentos, descumprindo já o primeiro, né? Não ter outros deuses, né?
Ele tinha outros deuses no seu coração e ele nem percebia isso. Esse era um problema sério. Esse é um problema grave. Então, provavelmente Paulo está se referindo a isso, a esse entendimento superficial. Ele achava que ele cumpria a lei de Deus. Ele achava que ele era zeloso o suficiente, que Deus se agradava dele, que ele militava por Deus. Tolinho, né? Ele percebe isso mais tarde. E no contraste, né, com a interpretação de Jesus, nós vemos o contrário. Quando os mandamentos falam para não cometerás adultério, Jesus mostra como que esse mandamento é profundo, o que Deus quer de nós. Quando a gente olha para isso, Jesus fala assim, aquele que olhar para uma mulher com algum desejo, alguma intenção, pensamento impuro, já pecou no seu coração, já foi infiel, já adulterou. A lei fala para não matar, né, dos mandamentos, mas aquele que odeia o seu irmão no coração, ele já está matando ele. Então Jesus leva a lei para um nível muito profundo e um nível no qual nenhum de nós podemos sair sem culpa. É isso que faz. Então, quando as exigências morais da lei atingiram Paulo de verdade, com força, veio o conhecimento do pecado. É isso que nós já vimos em Romanos 3:20, né? Que Paulo fala isso, né? Que ninguém será justificado diante de Deus, levando em conta a obediência à lei, pois é mediante a lei de Deus que nós nos tornamos plenamente convencidos do pecado. Então isso levou Paulo a essa expressão que ele usa no final do versículo 9. Então eu morri. O pecado reviveu em mim e eu morri. O que significa eu morri? Senão o reconhecimento do seu fracasso, da sua incapacidade de fazer algo para resolver esse problema, essa falta tão grande que ele tinha. Agora a gente vai para a segunda parte da carta de Paulo aos Romanos, tá bom? Estamos caminhando para a segunda parte, a parte final. No capítulo 7, do versículo 13 em diante, nós vamos ver um grande embate que Paulo tem consigo mesmo, essa luta dele. Mas antes de trabalharmos esse texto, nós precisamos definir algo muito importante. Se Paulo está falando aqui da experiência dele, da luta dele contra o pecado, como crédulo, como crente em Jesus, ou como incrédulo, né? Alguém que não segue, não ama, não nasceu de novo por obra do Espírito de Deus. Então, qual é esse ponto? Essa é a grande tensão, essa é a grande discussão entre os teólogos. Não existe um consenso, teólogos respeitáveis, tem argumentos bons para todos os lados. E eu vou apresentar aqui para vocês o argumento que o Keller sustenta no livro, tá bom? Que ele sustenta que Paulo está falando de uma luta da vida cristã, que todo cristão tem, se debate, que é a luta contra o pecado. Então ele assume que Paulo está falando da experiência presente dele, não de uma experiência passada antes de Cristo, antes de se tornar cristão, antes de nascer de novo. O Keller usa 4 argumentos para justificar isso, todos baseados nesse texto, tá bom? Então, o primeiro argumento que ele usa é que claramente é possível observar uma mudança no tempo verbal. Até o versículo 13, o tempo verbal está no passado, está mostrando uma realidade anterior a Cristo. E a partir do versículo 13, o tempo verbal ele está no presente, no versículo 14, quer dizer, 13, alguma coisa assim. Ele está no tempo presente, tá? Então mostra uma luta, um desafio atual. Um segundo argumento que o Keller usa é que há uma mudança de situação, tá? Uma mudança de status, tá? Uma mudança de condição de Paulo.
Até o versículo 13, Paulo ele se encontrava com alguém vendido, né, ao pecado. A partir do versículo 14, estou em dúvida agora, gente, minha anotação não está aqui fácil, né? Se é do 13, é do 13. É 13. A partir do versículo... Não, 14, isso mesmo, desculpa, versículo 14, tá? A partir do versículo 14, Paulo, ele não está mais falando sobre um estado de alguém vendido, de alguém escravo, mas ele está falando de alguém que luta contra o pecado, que enfrenta o pecado. Não quer dizer que não tem insucessos, não tem quedas terríveis, não quer dizer que ele não enxerga o pecado na vida dele, mas mostra uma tensão, né? Essa tensão está presente. Muito diferente do que nós vimos nos primeiros 3 capítulos, né? De Romanos. E aqui a gente vê essa luta, essa tensão. O terceiro argumento de Paulo é que no versículo 22 mostra que ele se deleita na lei de Deus. A lei de Deus está na mente dele, a lei de Deus está no coração dele. A lei de Deus está naquilo que ele chama do homem interior, do novo homem, do homem que nasceu de novo. Ele reconhece que a lei de Deus é boa, que a vontade de Deus é perfeita, que ela é justa, que ela é santa. Ele afirma isso. E ele não poderia fazer isso se ele não tivesse nascido de novo, né? Então, essa é uma marca de alguém que nasceu de novo, que ama Deus, que está em harmonia com Deus. E, por fim, o quarto argumento do Keller é que Paulo se reconhece como um pecador. O versículo 18 deixa isso muito claro. Ele fala isso, porque eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não habita bem nenhum. Ele percebe isso claramente, né? A natureza pecaminosa dele. Isso não está escondido, ele não é cego a isso, ele não é inocente. Ele não tenta dar um jeitinho para se justificar sobre isso, mas ele reconhece, né, esse estado dele. Então, esses são os 4 argumentos e vai trabalhar como que ele luta com isso, ok? Então, nós vamos partir aqui do pressuposto de que Paulo está falando da luta presente dele. Mas deixa uma advertência, nem todos os comentaristas concordam com esses argumentos do Keller, mas essa é a linha que nós estamos seguindo aqui no estudo, tá bom? Se você discordar, você pode depois apresentar seus pontos. Vamos ter a alegria de lê-los, né? Nessa semana agora que vai entrar, nós vamos gravar mais um podcast. Se eu não me engano, é o 5º que nós vamos gravar. Nós vamos trabalhar os capítulos 6 e 7. E pode ser bem interessante, se você quiser trazer esses pontos, nós vamos ler lá no podcast ou convidá-lo, né, para apresentar um contra-argumento aqui, né, para rebater essa postura do Keller, tá bom? Então, nós podemos perceber aqui, nessa luta, a luta do verdadeiro eu, né? Qual é o meu verdadeiro eu? Paulo fala dessa tensão, dessa luta entre o que ele quer, o que ele deseja, que é fazer a vontade de Deus e obedecer, mas ele enxerga, né, nos seus membros, no seu corpo, nas suas ações, muitas vezes, incoerência, né? Ele enxerga o pecado que já deveria, que não deveria mais estar presente. Então vamos ver o que o Keller fala aqui. Então eu coloquei um texto completo do Keller aqui, uma parte grande, e eu vou ler para vocês, porque eu não vou conseguir explicar tão bem como o Keller fez numa síntese tão boa, tá bom? Então diz assim, Paulo reconhece aqui que todos temos consciência dos desejos conflitantes dentro de nós, internos. Em certo sentido, temos múltiplos eus. Às vezes queremos ser isto, outras vezes aquilo. Moralmente, a maioria das pessoas se sente dividida entre diversos eus. Freud chegou ao ponto de falar em um libido interior, cheio de desejos primitivos, e em um superego, a consciência repleta de padrões sociais e familiares. A grande questão com que todos deparamos é a seguinte:
tenho desejos discordantes, eus diferentes. Qual é meu verdadeiro eu? O que desejo mais? Essa é uma boa pergunta. E é isso que nós percebemos nessa luta interna de Paulo. Qual que é a resposta para essas perguntas, né, que nós enxergamos? Primeiro, que para o cristão, a questão já está resolvida, embora o conflito esteja presente ainda. Mas a lei de Deus é o nosso deleite interior. Nós vimos isso. É o deleite da nossa mente. Eu coloquei aí versículo 23, mas não é o 23, tá bom? Foi um erro meu de digitação. É o 22. É o 22 que Paulo fala isso. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. A lei de Deus está dentro de mim. A lei de Deus está no meu coração. A lei de Deus está na minha mente. O cristão passou por uma profunda transformação de identidade. Agora ele busca a Deus de verdade. Ama a sua lei e santidade. O pecado não controla mais nem a minha personalidade e nem a minha vida. Não é mais o pecado que dita as regras. Nós vimos isso na aula com Keller, na aula 11, no capítulo 6, que o reino do pecado acabou. Nós não somos mais escravos e vendidos ao pecado. Nós fomos libertos, né? E isso tem implicações profundas na nossa vida. E por fim, Paulo enfatiza que por si próprio, mesmo sendo cristão, ele é incapaz de guardar a lei. Por mim mesmo, eu continuo incapaz de viver como deveria. Na verdade, essa é a percepção de todo cristão. Tá? Por mim mesmo, pelas minhas forças, no meu poder, eu não consigo fazer isso. A gente vai ver o grito do coração de Paulo, né? O desespero. Se eu não consigo fazer isso, qual é a esperança? O que eu posso fazer? Como que eu posso lidar com o pecado? Mas antes da gente ver esse grito do coração de Paulo, nós podemos ver aqui duas advertências e um conforto que nós cristãos temos nessa descrição, nessa luta que o apóstolo Paulo narra, que ele trava, e é a luta individual de cada um de nós com o pecado. A primeira advertência é a seguinte: ninguém jamais avança ao ponto de não mais enxergar o próprio pecado. Isso daqui é importante, gente. Nós falamos, eu falei inclusive na aula 10, sobre uma doutrina perniciosa que esteve presente na igreja no século XX. Hoje eu não ouço muito falar dela, os cristãos não falam muito dela, mas existem resquícios dela ainda, né? A questão do perfeccionismo cristão, tá? Esse é um problema grave. Porque, na verdade, a santidade do cristão, a busca, né, por uma vida santa, essa obra de santificação que Deus está falando em nós, não significa que a gente vai chegar a um ponto onde não haverá mais nenhum pecado na nossa vida aqui nesse mundo, nessa caminhada, enquanto nós não fomos glorificados. A verdade é que quanto mais nós progredimos na vida cristã, na caminhada cristã, é verdade que nós vamos abandonando vários pecados, mas ao mesmo tempo nós vamos enxergando pecados que nós não enxergávamos mais. E essa é a experiência de todo crente temente a Deus nas Escrituras. Qualquer homem, os homens mais elogiados, né, com uma vida exemplar, uma vida santa, né, com um testemunho tremendo, quando eles estão na presença de Deus, eles têm a impressão que eles vão morrer. Lembra a experiência de Isaías, quando ele vê o Senhor no seu alto e sublime trono, os anjos cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos? Ele acha que ele vai morrer. O apóstolo João tem uma experiência semelhante quando ele vê Cristo glorificado. Ele cai como morto diante dele. Essa é a experiência de Ezequiel, essa é a experiência de todos os homens
tementes a Deus. Essa é a nossa experiência. Quanto mais nós caminhamos na vida cristã, é verdade que nós vamos progredindo em santificação, mas nós vamos enxergando mais o nosso próprio pecado. E a gente enxerga o tamanho do nosso desafio. Tanto que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 12, se eu não me engano, aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Não caia nesse erro, né? Pelo contrário, meu irmão, vamos tomar cuidado e sermos atentos a isso. A segunda advertência é que, e na primeira, né? Se nós não tomarmos cuidado, nós podemos nos tornar fariseus, tratar de forma superficial as leis e o mandamento de Deus, não enxergar corretamente o nosso pecado, né? Ficarmos cegos a ele. Isso seria um desastre na nossa vida. A segunda advertência para a vida cristã é que ninguém avança tanto a ponto de não precisar lutar contra o pecado. Não existe isso, meus irmãos. Vamos lutar contra o pecado neste mundo. Enquanto o nosso Senhor Jesus Cristo não vier nos buscar, nós vamos continuar lutando contra o pecado. Não vamos nos enganar. Não vamos ser infantis. Não vamos ser arrogantes, soberbos, orgulhosos, vaidosos. Longe disso. Longe disso. E essas advertências também nos ajudam a sermos misericordiosos conosco e principalmente com as pessoas ao nosso redor, para caminharmos com elas. E um conforto importante na vida cristã, que o Keller chama atenção, que a tentação e o conflito com o pecado, e mesmo algumas recaídas no pecado, são recorrentes com o fato de sermos cristãos em desenvolvimento. Não estou falando aqui de escândalos, estou falando aqui de algo fácil de observar na nossa vida cristã, né? Principalmente nas nossas relações domésticas, né? Na relação familiar. Não sei se a sua posição é como filho, né? Ou como marido e pai, mas é fácil nós percebermos como que existe reincidência em pecados nossos no trato com o outro, né? Com o outro que eu amo, que está comigo. Uma pessoa que se ira facilmente, né? E começa a ser controlada pelo Espírito Santo e lutar contra isso, a gente observa recaídas. Isso é fácil de ver, né? E nós podemos enxergar isso em qualquer área da nossa vida. Mas é um conforto. E o conforto aqui é lindo. Nós não poderíamos esperar algo diferente, porque nós estamos sendo desenvolvidos, nós estamos nos amadurecendo, né? Como cristãos, como povo de Deus. Ok? E para encerrar, eu mencionei os clamores do coração. E eu citei hoje no culto, né, uma frase muito parecida com essa. Se nós não aceitarmos, né, a nossa desgraça, a nossa miséria, o nosso estado, né, pecaminoso e desesperador sem Cristo, tem o que fazer sem Cristo. Jamais nós vamos entender a glória do Evangelho. Se a gente vier com aquele papinho, não, minha vida não é tão ruim, não. Tem pessoas piores que eu, né? Se nós não entendemos bem essa questão, a gente não vai entender a glória, a beleza, o poder, a graça, o triunfo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o grande clamor de Paulo no final do capítulo 7. Nós vamos encerrar lendo esse clamor de Paulo, quando ele depara com a sua miséria e a sua desgraça. Diz assim a palavra de Deus: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E aí na próxima aula nós vamos ver esse agir poderoso
do Espírito de Deus em nós, nos vivificando. Então, essa foi a aula do capítulo 7. Então, por hoje é isso. Um grande abraço para vocês.